Relaxando a panturrilha, o joelho, as coxas. Relaxando a bacia, soltando o abdômen. Relaxando o tórax. Relaxando os dedos das mãos, as mãos, os pulsos. Relaxando o antebraço, o cotovelo, o braço. Relaxando os ombros, soltando os ombros, relaxando o pescoço. Relaxando o pescoço, relaxando a mandíbula, soltando o maxilar, soltando a língua. Relaxando as bochechas, relaxando o nariz, relaxando as orelhas. Relaxando a testa, os olhos e o couro cabeludo. Relaxando as sensações, relaxando as emoções, relaxando o campo mental. Nesse momento, as nossas costas, levamos nossa atenção à região dos nossos chakras humerais,
conduzindo a ele uma luz violeta, harmonizando, energizando, expandindo, integralizando todos os canais energéticos. Que essa luz ela adentre por todo o nosso corpo, e à medida que for adentrando, transmutando toda energia não qualificada, todo bloqueio energético, agora adentrando nossos chakras minerais, uma luz prateada. Essa luz ela tem como objetivo reparar todo o conjunto etérico dos canais energéticos que compõem toda a rede do nosso corpo. E finalmente a luz dourada, adentrando, revitalizando todos os nossos campos de conexão, nesse momento pedimos aos nossos mentores que coloquem suas mãos sobre nossa cabeça e conduzam um feixe contínuo de luz branca sobre nosso coronário, de maneira a alinhar todos os nossos chakras e facilitar nesse processo de conexão.
Respire bem fundo. Respire bem fundo mais uma vez. Mexendo o dedo dos pés. Mexendo o dedo das mãos. Tomando consciência do corpo. E à medida que sentir confortável, pode abrir os olhos. Bom, creio que todo mundo voltou. Então, boa noite novamente. Espero que todo mundo esteja bem. E antes da gente iniciar efetivamente nossa aula, quem quer falar sobre essa sequência? O vídeo foi mais rápido. Tô esperta hoje. Ô Bruno, às vezes eu, em processo de meditação ou de alguma prática do Tantra, do Renascimento, eu tô parada, mas eu entro numa sensação de que eu tô em outra posição que eu tô. Então, não sei se eu entro na consciência de algum outro corpo, e aí já é talvez a segunda ou terceira vez que acontece na sua aula. E eu tô aqui de frente para um espelho, e às vezes quando eu abro o olho, eu tô na mesma posição, mas às vezes eu tenho a sensação que eu tô numa outra posição. Às vezes minha cabeça, assim, meu rosto, parece que às vezes eu fico com a sensação que eu vou entortando assim, ó. Só que eu não tô entortando. Eu tô paradinha, só que eu fico com a sensação que eu tô mudando de posição. Ué, tá fazendo yoga com os outros corpos no meio da minha aula? Olha só. Depois a gente alinha isso, Natalina. Você também está fazendo yoga com os outros corpos na minha aula? Eu? É. Se o microfone está aberto, pensei que você Eu? queria falar alguma coisa. Daqui a pouco, se eu não cuidar, vai para outro plano assistir sua aula. É bom que eu te chamo para você ajudar esse povo a fazer a aula também. O bocejar é normal quando a gente começa, vai descolando da consciência, então acaba a gente ficando bocejando muito, que é uma tentativa do corpo voltar a puxar a consciência da gente de fora, então fica esse meio termo. Depois eu vou alinhar os corpos de vocês. Carinho. Bruno, eu vou contar assim a minha experiência depois da aula passada, que era a Terra, né, que eu fiquei envolvida naquele vento, aquela poeira. Eu fiquei até ontem com a poeira em volta de mim. Em tudo que eu ia fazer, ela estava presente, eu sentia aquele calor, assim. E agora, soube das minhas trevas que eu te falei, né? Aí qualquer sensação de frio, agora eu tenho medo. E hoje sumiu a terra e me deu frio de novo, Bruno. Eu estava agora, senti agora o calor, porque eu acho que alguém veio aqui e me esquentou. Mas eu não sei se eu tenho que usar uma proteção, alguma coisa, porque quando eu não me sinto protegida assim, com algum elemental, alguma coisa, e me dá frio aquele, cadavérico. Eu não sei o que está acontecendo. Mas nas minhas massagens está tudo muito bom, as pessoas têm gostado muito e eu tenho percebido muita coisa nas pessoas. Então, eu estou sentindo muito bem assim. No seu caso, o que eu sinto é... Sabe quando a cabeça dói demais durante um bom tempo
e ela meio que para de doer, mas fica aquela sensação de algo que fica dolorido. Eu sinto que a sua questão é desse jeito. Teve o episódio, a dor de cabeça, né? Teve o episódio foi resolvido, mas ainda ficou dolorência. Então, toda vez que sente um algo como um frio, te volta a lembrança. A gente vai, quando for fazer o alinhamento dos corpos no final da aula, vai dar uma melhorada nisso. Deixa eu ler aqui a pergunta. O chakra da planta do pé esquerdo ativadíssimo, não senti dor, mas era como se tivesse fluído muita energia ali. Ele só foi passando após o mentor colocar a mão sobre o nosso coronário. Maravilha, Vivi. A saber, existem diferentes entendimentos sobre isso. Eu vou te falar o meu entendimento porque é como eu sinto o fluir da energia. Direito, o outro, esquerdo, o eu. Então, o pé é aquilo que você fundamenta na sua vida. Como estava passando energia e o pé o chakra da planta do pé é um ótimo ponto de descarrego dessa energia, tanto é que a gente tem até aquela questão de ficar andando com o pé descalço no chão ou na terra para a gente poder fazer esse descarrego. Então, ele descarrega facilmente e recarrega facilmente. Então, a gente vê esses processos por onde que passou a energia com mais facilidade. Da mesma forma que a palma da mão. Então, esses dois chakras são os mais ativos em termos de troca de energia. A planta da mão é legal, né? Da palma da mão e da planta do pé. Tá bom? Então, são os mais fáceis de perceber e também os mais fáceis de sentir energia fluindo. Não foi no curso foi no curso de metafísica. Eu sempre falo que o chakra da palma da mão, para vampirismo, ele é muito fácil. Você não percebe, porque ele troca energia muito fácil com as pessoas ou com o ambiente com a palma da mão. E o da planta do pé é a mesma coisa. Então, os dois chakras são iguais. Só que você não comete vampirismo pela planta do pé. Né? Não, você vai ficar levantando o pé assim para poder vampirizar a pessoa. A não ser que você faça aquela massagem tailandesa que você pisa em cima das pessoas, aí dá para vampirizar pela planta do pé. Mas não é nosso caso. Nosso caso é só coisas lindas e maravilhosas que dói quando passa energia por elas. Tirando isso, tudo ok. Você está pensando se vai abrir ou não o microfone, vídeo? Então tá. Mas está tudo certo. Então, basicamente, a gente fez aqui trabalho com os elementais. Então, a gente viu os elementais que a gente chama de elementais da natureza. Hoje, nós vamos trabalhar com o elemental que compõe a parte do nosso corpo. A gente vai trabalhar com aquele que estrutura o nosso corpo. Lembra que o nosso corpo é um corpo também mineral. É um corpo aquoso, é um corpo eólico e um corpo ígneo. Então, ele tem essas naturezas do corpo. Estou falando só do físico, tá? Não estou falando dos outros corpos, dos outros envelopinhos, não, tá? Só o físico tem as características elementais. E, como tal, existe um construtor para esse corpo, tá? Que a gente chama de elemental pessoal, tá? E para a aula que vem, a gente vai trabalhar com o reino angélico. Então, a gente sai do reino elemental e vai para o reino angélico. Beleza? Vocês conheceram o anjo da guarda de vocês. Ver se ele está satisfeito com vocês depois desses anos todos. Você faz coraçãozinho, você tem certeza disso, Lídia? Ai, ai, ai.
Então, Eu tá só bom. sei que ele trabalha muito. Ah, e aí você faz coraçãozinho. Ele deve estar capenga depois desses anos todos, não? Então, vamos lá? Então, fechem os olhos. Entra em contato com esse ser que está conosco sempre, que ele ajuda a estruturar o nosso próprio corpo. Voltando ao estado de relaxamento, o máximo que vocês conseguirem. Nesse momento, eu peço a presença consciente de nosso elemental pessoal, que seja trazido a sua presença de forma consciente a todos que aqui estão em trabalho, para que você possa ser percebido de uma maneira mais efetiva. Gratidão pela sua presença. Gratidão por você alterar sua frequência de maneira a que possamos percebê-lo, já que está sempre em contato conosco, por conta disso não percebemos. Querido elemental pessoal, peço nesse instante que envolva de forma energética os nossos dois braços, o esquerdo e o direito. Agora, peço que, se tiver dentro do seu campo de atuação alguma dor, algum desconforto, que seja reparado agora.
Peço que agora envolva energeticamente as nossas pernas. Agora peço que envolva todo o nosso corpo. Ativando os processos naturais de cura e regeneração. E ativando todos os processos que você lida. Peço que deixe bem claro na consciência de cada um a conexão. A forma pelo qual você quer se apresentar. Agradecemos a você, elemental, constituinte da natureza de nosso corpo, sempre presente, mas nunca perceptível em nossa história.
pode desconectar do nosso campo energético. Vamos mexer os dedos dos pés, mexendo o dedo das mãos, tomando consciência do corpo, voltando ao corpo tranquilos, calmos e relaxados. Podendo abrir os olhos quando sentirem vontade. Quem quer começar? Então eu começo. Minha dor de cabeça passou. Estou morrendo de dor de cabeça e com dor aqui no pescoço. Passou. Ei, Bruno, eu vou começar então. Então vai lá. Graças a Deus, sua dor de cabeça passou. Bem, eu senti meus braços envolvidos num vento frio, só que as mãos ficou umas agulhinhas. As agulhinhas eu sentia quente. Depois o frio nas pernas. Normalmente o humeral meu não dói não, hoje o esquerdo está doendo. E ele se apresentou para mim branco, um branco assim azulado, parecendo uma pessoa de gelo. Tipo essas imagens que a gente vê assim de extraterrestre, sabe? Sei. Careca. Hoje não foi o índio, não? Hã? Hoje não foi o índio, não? Foi não. Hoje não foi o índio, não. É isso, Bruno. Gratidão. Gratidão, querida. Quem mais falamos? O índio veio para mim. O índio veio para o seu hoje? Muito bom. Um índio muito bom, muito. Aí eu senti calor, ao contrário dela. Nossa, estava muito bom, muito aconchegante. Um índiozinho curador, índiozinho não, um índiozão curador, com todas os jujos, né, em roda, todas as ervas que precisa. Muito bom, gostei. Gratidão, querida. Lembre-se sempre que a imagem que forma é do filtro mental, tá bom? À medida que a gente for desconectando a forma e conteúdo, essas imagens tendem a ficar mais abstratas, né? Mas, por exemplo, como é que eu vi? Eu vi um ser transparente, translúcido, com veias brilhantes, e só. Tá? Mas, como falei, isso vai do nosso filtro mental. Quem mais fala conosco? Bruno, Oi. antes de você falar, antes de você falar, eu já senti a presença em volta de mim, nos meus braços. Muito peso, senti pesado os braços. Aí, quando aí você falou dos braços, né? Que ele já estava aqui, a sensação de peso. Quando você pediu que se tivesse algum incômodo, né? E eu mentalizei aqui que eu estava sentindo um mau jeito no meu braço direito. Aí eu senti por 3 vezes como se estivesse repuxando meu braço, esse braço. Aí quando você pediu que direcionasse para as pernas, não saiu totalmente o peso, não, mas aliviou bastante o peso das mãos. E eu senti nas minhas pernas, é como se fosse uma onda. Senti assim, ó, aquela energia assim. E quando você pediu para envolver todo o corpo, aí eu senti muito calor. Veio aquela, como se fosse uma chama.
quente. E a mental, assim, de vê-los, né, que você pediu, aí eu não vi nada. Tentei ver com o terceiro, não vi nada. É só Não isso que eu tem, sei. não tem problema, não tem problema. Eu percebo que é, dentro da narrativa de todos que falaram até agora, o que a gente tem é todos os elementos, né? É o aparecimento de todos os elementos. O peso da terra, o aquecer do fogo, o fluir da água, tá? Até outras sensações, vocês vão ver que também tinha o ar no meio, então todos os elementos estão lá, de alguma maneira ou outra, estão manifestando. Gratidão, querida. Quem mais? Eu Diga, vi, querida. foi só um coração, ele era vermelho escuro e pontilhado, assim, de tracinhos luminosos, assim, dourado. Só vi isso. Tá bom. Maravilhoso. Um coração lindo e maravilhoso. Podia ser o coração do Divino Espírito Santo ou o coração de Maria também. Mas, como é algo ligado a você, é o seu próprio coração, sua própria força de manutenção da vida. É uma forma como ele se apresentou a você. Tá bom? Gratidão, Sim. querida. Quem mais? Bruno, Opa, tem mais diga, alguém Bruno. falando? Acho que não tinha, Bom, mas sua imagem sobrepôs. tá. Eu senti muito frio nos braços e nas pernas. E desde o início, até antes de você falar para formar uma imagem, eu via como se fosse uma coruja, bem pequena. E isso ficou ali o tempo inteiro, assim. Essa imagem como se fosse uma coruja pequena, só que mais branca, uma coisa assim. Mas muito frio. Foi isso. Tá bom. Gratidão, querida. Antes da gente poder perguntar para o próximo, algumas sensações são muito interessantes. Por exemplo, o frio normalmente é retirada de energia. A sensação que a gente tem de frio é porque algo dentro de nós está sendo retirado. Então, dá esse frio. E da mesma forma que o calor que a gente sente é quando é algo sendo colocado em termos energéticos. Então, vocês podem ter certeza que aquilo que não estava fazendo sentido para vocês em termos de energia é drenado. E aí dá essa sensação de frio. E da mesma maneira, aquilo que precisa ser elevado e readequado dá essa sensação de calor. Tá bom? Quem que é o próximo? Aqui, um zunido do ouvido parece uma frequência algo assim. E na tela mental, algo de cor azulada que eu não terminei de ler. Deixa eu apertar aqui para terminar de ler. Na tela mental, uma cor azulada fluida em movimento. Gratidão, Ana. O zunido passou? Ah, tá. Dependendo da tradição que a gente observa, existem outros elementos além dos quatro. Então, por exemplo, tem tradição que considera o ferro ou metal, tem tradição que considera madeira, tem tradição que considera o som, tá? E tudo isso faz parte da natureza do planeta, ou natureza da realidade. Gratidão, querida. O que mais? Foi eu. Eu senti calor, tanto nos braços quanto na perna, e um peso, mais pesado, assim. E a imagem foi uma luz, foi só luz, só uma claridade. E ficou uma dúvida, a gente só tem um elemental que nos acompanha, ou a gente tem mais de um?
Então, assim, a Olha, sensação de hoje deveria ser de um único elemental? Como deveria ser isso? em termos pessoais, a sua pessoa, só existe um elemental que compõe o seu ser, tá? Que é responsável pelo ser Ana Sampaio, que é o elemental pessoal. Ele não faz parte dos 4 elementos da natureza. Ele é um tipo exclusivo para os corpos. Contudo, você pode ter acompanhamento dos outros elementais, que são os elementais naturais mesmo. Então, É, hoje a gente está trabalhando com o elemental corporal. A gente trabalhou nessas outras semanas os elementais naturais. é porque você falou que o peso seria a terra e o calor do fogo. É E porque aí, antes ele estagia nesses essa estágios. dúvida. Isso. É porque ele antes estagia nesses estágios naturais, para depois pegar uma coisa mais complexa. Entendi. Então ele tem em sua própria natureza, assim como nós, os 4 elementos. Aproveitando que eu já comentei sobre esse assunto, então ele estagia no reino natural, depois vem para o reino hominida, né? E depois ele vai para a questão planetária e depois ele evolui com um estágio. Quando ele já vai, por exemplo, dentro dessa linha de pensamento que eu estou trazendo para vocês, nós temos 3 seres que estão junto da gente. Nosso anjo da guarda, nós e o elemental. Então, nós estaremos depois como ascensos, né? Iluminados, cristos, o nome que der, não for um bacaninho. Então, esses outros também têm esse upgrade, por assim dizer. O elemental, ele passa a parar de tomar conta de um corpo para passar a tomar conta de corpos, no sentido de planetário. Então, ele deixa de ser um elemental e passa a ser um Elohim, que é um construtor de mundos. E aí já é uma coisa bem mais complexa do que simplesmente o corpo humano, porque envolve todo um mecanismo de manutenção da vida para várias vidas. Então ele cresce para esse estado Elohim. E o anjo da guarda, ele passa por uma categoria maior até chegar à parte de arcanjo. Se vocês tiveram a oportunidade de ver sobre a fraternidade universal, vocês vão ver o nome de arcanjo que vocês nunca ouviram falar. Por quê? Porque são esses anjos que dão esses estados e depois eles vão trabalhar em hierarquias superiores também. Então não é só a gente que dá esse ponto. O planeta cresce, os seres do planeta crescem e os seres espirituais que compõem o planeta também crescem. Então você tem essa diferença entre o que ele é hoje, que é elemental, para o que ele vai ser depois, que é um Elohim. Maravilha? Quem mais? Bruno, Oi, querida. eu senti na hora que você começou a falar as mãos muito geladas e depois na hora que você falou, né, da cura, eu senti uma coisa muito forte nas minhas costas, um peso muito forte nas minhas costas, que eu tenho tido muitas dores na coluna, e aí esse peso veio bem mais forte. E depois eu senti esse calor no corpo. E uma coisa que tem ficado muito na minha cabeça, essa semana, uma dessas noites, eu acordei com alguém na minha nuca, tipo assim, me dando um empurrão com o nariz e um sopro na nuca, sabe? E aí eu acordei com esse empurrão. E depois disso, assim, essa semana eu não tive dor na cabeça, a minha coluna doeu bem menos, sabe? Então isso ficou muito, assim, presente na minha consciência. Alguém já fazendo sessão de quiropraxia em você enquanto dorme,
Que aí se não mexe, já vai lá e vai apertando direitinho para a coluna ficar assim. A gente tem que lembrar que quando a gente está fazendo esse trabalho, e não só o trabalho de crescimento daqui dessa aula, mas o trabalho mesmo de crescimento pessoal em todas as áreas, e a gente faz isso com o coração e vai fazer esse crescimento para o coletivo, além de para a gente também, a gente acaba ganhando bônus de certas coisas. Então, por exemplo, no seu caso, você estava recebendo mesmo um alinhamento na coluna. No caso, por exemplo, de outras pessoas, receber um processo cirúrgico, mesmo que não tenha pedido, mas que tem lá uma necessidade, mas ele recebe um processo cirúrgico. E assim vai. Então, mesmo que a gente não está pedindo diretamente para a divindade, mas se a gente está fazendo as coisas dentro certinho e procurando crescer tanto com pessoas quanto no entendimento para o coletivo e para nós mesmos, você vai recebendo esses bônus, por assim dizer, mesmo sem pedir. Por quê? Porque entende-se que você precisa estar na melhor forma possível para continuar essa caminhada e cumprindo aquilo que você se propôs a cumprir. Então, essas coisas sobrenaturais há de acontecer, só não fiquem assustados, tá bom? Porque o que é bom, mesmo que seja estranho, é melhor do que ficar sentindo dor. Tá bom, querido? Gratidão. Gratidão. Quem mais? Ah, eu vou falar, Bruno. Então fala aí. Então, de início, para mim era uma. Veio também calor, mas a imagem não era de calor. Era meio branca, meio descendo assim, mas uma coisa quente. Depois nos braços deu uma refrescada, bem assim, né, uma geladinha. E no final, a hora que você pediu para se apresentar, foi como se fosse uma gota, sabe? Mas era uma gota imensa, que parecia que eu entrava dentro dela, assim. Mas era no sentido de uma gota, uma coisa bem, bem grande, assim, bem luminosa, bem... Mas assim, como se fosse água e depois não era água, virou uma luz, assim, sei lá. E uma coisa, né, você falando, ó, agora me deu curiosidade, né? Na hora do mentor, eu senti que tinham três, um com a mão em cima do outro. Mas a gente pode ter mais de um mentor? Querida, é o seguinte, depende muito do trabalho que você vem realizar aqui na Terra, ou o seu próprio desenvolvimento, esse resolver-se de coisas do passado e resolver coisas da vida atual. Você pode vir com alguns poucos mentores ou com uma equipe grande, dependendo do que você realmente precisa nessa existência. Talvez, por exemplo, em existência passada eu fui suicida. Então, tive durante um bom tempo da minha vida uma tendência a um estado mais depressivo, um estado mais pessimista, a um não querer dar fim, mas a algo que conduzisse com o tempo para esse sentido. Então, a equipe que eu vim foi uma equipe grande. Não por benefício meu, mas é porque necessitava de um amparo maior. Tá. As pessoas podem vir com equipe pequena, dependendo do nível, mas e ainda você tem que levar em conta as amizades que você faz em vida. Porque mesmo que você venha, por exemplo, com uma equipe pequena para a sua existência, dependendo do caminho que você toma na vida, você consegue fazer amizade com outros. Eles se tornam parceiros na sua existência e vêm te ajudar quando é hora também. Então, a quantidade realmente pode ter mais de um contigo. Obrigada.
De nada, querida. Depois, mais para frente, a gente vai trabalhar com os mentores novamente, tá? Já começou a fazer um trabalho anterior, a gente vai fazer um trabalho posterior também. Quem mais? Se quiser abrir o microfone, pode escrever o texto. A gente lê ele aqui para poder ficar registrado na gravação. Ok, então. Então, com isso, a gente encerra esse entendimento do reino elemental, que é o reino dos construtores. O reino elemental, ele constrói a realidade. Primeiro, ele constrói a realidade física, realidade material, a última instância de crescimento da manifestação divina. O reino material é o reino mais denso, menos energético, portanto, abre aspas, mais afastado da fonte. Por que eu coloco aspas? Porque não tem como algo estar afastado da fonte, já que a fonte permeia tudo. Mas em termos de densidade e de manifestação, ele estaria mais afastado. E nesse reino, que dentro da Cabala seria o Malkuth, é o último ponto lá da árvore da vida, lá embaixo, ele precisa de construtores para essa realidade. E esses construtores são os elementais. Então, você tem primeiro começa com os elementais naturais e depois eles vão ficando mais complexos e ganhando mais responsabilidades até que eles começam a construir mundos, sistemas solares, galáxias, conglomerados. Eu esqueci o nome do negócio quando cresce demais. Como astrofísica não era a minha praia, então fica só aglomerados galácticos mesmo. Então, eles vão crescendo nesse sentido. Tá bom? Então, por hoje tá bom. Tá? A gente fez um exercício bacana. Então, o que eu vou fazer agora para a gente terminar é fazer um alinhamento em todos os seus corpos, em todos os níveis e todos os subníveis. Antes de eu fazer esse alinhamento, só explicando um pouquinho mais dessa estrutura, essa estrutura anatômica sutil. Sutil, mas o físico também tem ela. Tá? O que é? A gente tem os corpos energéticos, ou seja, nós temos esse aqui como uma dimensão material. Uma dimensão mais sutil, a gente tem o outro. E assim vai até a gente ainda precisar desses corpos. Só que cada corpo tem uma faixa dentro dele. Assim como todo plano de existência, existe uma faixa. O que eu quero dizer com uma faixa? Vamos pegar no plano físico. Então, nós temos o estado sólido, que é a primeira faixa. Depois do estado sólido, nós temos o estado líquido, segunda faixa. Então, você vê o sólido, ele não se mexe, ele não toma forma. Se você deixa ele quietinho, ele fica quietinho. Então, depois a gente tem a água, por exemplo, no estado líquido. A água já toma a forma do recipiente. Né? Se você tirar ela da água, vai mexer, então ela já tem algum movimento. Mas ainda assim é palpável, correto? Depois da água, a gente tem o estado gasoso. E se você coloca um pouquinho de gás, ele toma conta do ambiente inteiro. Mas o gás também é palpável. Apesar da gente não ver, a gente pode sentir com os nossos sentidos. Se você mexer a mão, você sente a corrente de ar na sua mão. Então, é isso que eu quero dizer com faixas. À medida que a gente vai subindo energeticamente, ele vai ficando cada vez mais denso, ou menos denso. Então, vou pegar uma coisa bastante sutil, mas ainda assim material. Eletricidade,
magnetismo, gravidade. Tudo material, mas ainda assim extremamente sutil, porque a gente sente efeito, mas não consegue segurar nem pegar, certo? Você sente o efeito de uma corrente elétrica, mas você não consegue pegar o campo elétrico, beleza? Isso ainda dentro da matéria. Então, agora vocês imaginam isso fora da matéria, por exemplo, no reino etéreo, que é mais próximo da gente. Fica muito abstrato, então não vou me aprofundar nisso. Então, isso também tem uma faixa. Os nossos corpos têm essa faixa, que a gente dá o nome de nível. Nós temos 7 níveis. E cada nível também tem uma faixa, que a gente chama de subnível. Não vou me aprofundar nisso. Só estou querendo que vocês entendam que a gente tem isso. Dentro dos nossos corpos, cada nível armazena uma experiência. Cada subnível armazena um pedaço dessa experiência, um pedaço muito específico, que pode ser desta existência, quanto de existências passadas. Beleza? Como eu falei, eu não vou entrar nesses assuntos, eu só estou comentando para vocês entenderem o alinhamento que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer em conjunto o alinhamento dos níveis, dos subníveis e dos chakras, todos através do mesmo comando, para vocês saírem chuchu beleza. Então, fechem os olhos. Com a força de nosso pensamento, auxílio e permissão dos nossos mentores e guias, nós iremos alinhar todos os nossos corpos, todos os nossos níveis, todos os nossos subníveis, todos os nossos cordões energéticos que existem entre os corpos, todos os nossos chakras e todos os nossos eus multidimensionais. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respire bem fundo para o corpo poder validar. Respire bem fundo mais uma vez. E podem abrir os olhos. Beleza? Então, a partir de hoje, eu vou dar comando de alinhamento dos corpos sempre que a gente encerrar algo, para poder alinhar energeticamente e validar toda a experiência energética que a gente recebeu na noite de hoje. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário final? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Desça sobre nós a luz de teu divino amor, iluminando nossos corpos, iluminando nossos corações, trazendo o entendimento necessário sobre a nossa realidade enquanto divindade manifesta,
para que possamos percorrer os caminhos necessários para que possamos realmente manifestar aquilo que já somos. Agradecemos por essa oportunidade de estar aqui em estudo, em troca de saberes, para nosso crescimento espiritual. Agradecemos aos nossos mentores pela paciência. Agradecemos aos mentores, pedindo que seja conduzido todo e qualquer irmão, irmã, que esteja, por algum motivo, em nossas residências e que não fazem parte do conjunto daqueles que aqui moram, para que sejam levados aos seus lugares devidos, que possam elevar o padrão vibratório de nossa casa, deixando-a com um padrão elevado. Agradecemos ao nosso elemental pessoal, que tanto tem se dedicado à manutenção desse corpo. Agradecemos a nós mesmos por nos permitir que assim seja e assim é. Amém, amém, amém. Tenham todos uma linda, maravilhosa, espetacular noite. Se você está assistindo isso em um outro horário, tenha um lindo e maravilhoso dia, ou madrugada, ou manhã, momento que for. Lembrando que para todo mundo podem mandar mensagens para mim no privado, sem problema nenhum, tá? Se você está assistindo isso posteriormente no YouTube, deixe nos comentários que eu irei ler e responder. Ou mande uma mensagem através da guia da comunidade aqui do YouTube. Então, beijo no coração de cada um. Fiquem todos maravilhosamente bem. Namasquejo, como se diz aqui em Minas.